Existem determinantes sociais e ambientais que podem interferir na perda de bem-estar, qualidade de saneamento ambiental inadequado, com simultâneas combinações e sobreposições que oferecem riscos e impactos na saúde. Ou seja, o ambiente em que vivemos está ligado com a saúde dos seres humanos. E acredita-se que o papel da mídia em vincular a magreza como padrão de beleza, juntamente com a predisposição genética, podem ser fatores que, aliados à baixa autoestima, autoexigência, assim como a falta de estabilidade no ambiente familiar, podem contribuírem para o desenvolvimento de doenças e distúrbios. De acordo com o que foi citado anteriormente, a gente vai, através desse trabalho, falar sobre doenças nutricionais e ambientais. Dentre elas, temos a desnutrição infringida e autoinduzida, a obesidade, as deficiências vitamínicas e as hipovitaminoses. Vale lembrar que, embora algumas dessas doenças não sejam tão conhecidas, elas afetam grande parte da população. Então, caso você tenha ou conheça alguém que apresente os sintomas das próximas doenças que iremos falar, procure uma ajuda profissional. É de extrema importância que as pessoas com essas doenças tenham um acompanhamento profissional e um tratamento adequado para uma melhor qualidade de vida. Desnutrição infringida. Bom, podemos explicar da seguinte maneira. Quando o indivíduo não segue uma alimentação correta com bons hábitos alimentares, ele apenas infringe as regras de boa alimentação para uma saúde melhor. A desnutrição pode surgir porque as pessoas não conseguem obter ou preparar alimentos porque apresentam algum distúrbio que dificulta a ingestão ou absorção de alimentos, ou porque possuem uma necessidade de calorias excessivamente alta. A desnutrição é geralmente óbvia. As pessoas ficam com peso abaixo do normal, os ossos ficam salientes, a pele também fica seca e sem elasticidade, até mesmo os cabelos perdem força. Os médicos geralmente conseguem diagnosticar a desnutrição com base na aparência, altura e o peso. A situação da pessoa, incluindo normalmente informações sobre a dieta e a perca de peso. As pessoas recebem os alimentos em quantidades que aumentam gradualmente por via oral, se possíveis, mas às vezes por um tubo inserido na garganta, que chega até o estômago, ou inserido na veia intravenosa. Acredita-se que a desnutrição seja uma deficiência básica de calorias ou proteínas. As deficiências de vitaminas e minerais tendem a ser consideradas como distúrbios distintos. No entanto, quando as calorias são insuficientes, as vitaminas e os minerais também tendem a ser. A desnutrição, muitas vezes chamada de má nutrição, é na verdade um tipo de má nutrição, que é um desequilíbrio entre os nutrientes de que o corpo precisa e os nutrientes de que o corpo obtém. Assim, a má nutrição também inclui a sobrealimentação, que podemos classificar como consumo excessivo de calorias ou nutrientes específicos, por exemplo, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais, entre outros. Bom, o que causa a desnutrição? A desnutrição pode surgir como resultado de carência de comida, distúrbios ou medicamentos que interferem na ingestão, no processo de metabolismo ou na absorção de nutrientes. Aumento da necessidade de calorias. A pessoa pode não ter acesso a alimentos porque não tem condições de pagar por eles. Não tem uma maneira de chegar ao supermercado ou alguma limitação física que os impedem de fazer compras. Em algumas partes do mundo, o abastecimento de alimentos é inadequado, devido a guerras, secas, enchentes e outros fatores. O diagnóstico. É feita uma avaliação médica, às vezes exame de sangue. Geralmente, o médico diagnostica
a desnutrição ao fazer perguntas sobre a dieta e a perca de peso por meio de um exame físico. A desnutrição grave é duradoura e normalmente pode ser diagnosticada com base na aparência e no histórico da pessoa. Os médicos também fazem perguntas sobre como as pessoas escolhem e preparam os alimentos, sobre a presença de distúrbios, uso de medicamentos, o humor e função mental também, que é bem importante. As respostas a essas perguntas podem ajudar a confirmar o diagnóstico desse paciente, principalmente quando a desnutrição é menos óbvia. Aí pode acabar ajudando a identificar a causa. A identificação da causa é muito importante, principalmente nas crianças. Como parte do exame físico, os médicos fazem o seguinte: medem a temperatura e o peso da criança. Após fazer a medição, eles determinam o índice de massa corporal, IMC. Estimam a quantidade de músculo e gordura no meio da parte superior do braço. Ao medirem a circunferência do braço e a espessura de uma prega da pele, na parte de trás do braço esquerdo, verificam a existência de outros sintomas que podem indicar desnutrição, como mudanças na pele e no cabelo e acúmulo de líquido nos membros ou no abdômen, que é o mais comum.
Então, eu trouxe um exemplo para vocês, só um, porque senão eu vou demorar muito para falar tudo para vocês. Então, vamos lá. É uma finlandesa chamada Lola. O sobrenome dela é muito difícil de falar, então eu não vou nem tentar. Eu vou provavelmente falar errado. E aos 16 anos, ela tinha essa aparência da primeira foto. Ela era totalmente normal, uma pessoa normal, uma menina muito bonita, inclusive, e normal. E aí ela começou a ficar incomodada com o seu corpo e começou a fazer dietas radicais que foram mexendo com a cabeça dela e ela foi acabando se tornando anoréxica, a ponto de chegar à fase mais grave da anorexia dela. Foi onde essa foto do meio aí do slide que vocês estão vendo. Ela chegou a pesar 35 quilos. E ela ficou muito mal, ao ponto de os médicos falarem que ela poderia estar andando na rua e quebrar os seus ossos, porque ela tinha uma grande deficiência nutricional. E não só de peso, né? Mas nutricional num contexto geral. Que ela podia quebrar ossos, que ela estava muito, muito, muito mal. E ela podia morrer a qualquer momento por falta de nutrientes. Então ela foi procurar ajuda. E ela conseguiu ajuda, né? E aí o processo dela não de cura, né? Mas de readaptação demorou 2 anos para ela ficar como ela tá hoje. Ela tem quase 30 anos e tá viva e muito bem. E agora ela tá do jeito como vocês estão vendo na terceira imagem. A obesidade pode ser classificada como doença não infecciosa, doença crônica, degenerativa ou, o termo mais usado ultimamente, doença crônica não transmissível. As doenças crônicas não transmissíveis, elas normalmente acontecem por um processo natural, só que esse processo leva um tempo maior para acontecer, desenvolver, e junto com ele vem alguns fatores de risco. Ela acarreta em dificuldades respiratórias, problemas dermatológicos e no aparelho locomotor, além de ser uma predisposição para o surgimento de outras doenças como diabetes, problemas cardiovasculares, dislipidemias e alguns tipos de cânceres. Bom, a etiologia da obesidade, ela acontece por um processo multifatorial, ou seja, por processos tanto ambientais quanto genéticos. A obesidade normalmente é vista através do IMC, o Índice de Massa Corporal, e falando um pouquinho dele, ele é definido através do peso em quilo dividido pela altura em metros quadrados, e isso serve para identificar, para avaliar o excesso de gordura corporal. E a obesidade ela é determinada quando esse IMC ele atinge 30 quilos por metros quadrados ou ultrapasse. Agora falando um pouquinho da obesidade na atenção primária. O profissional ele pode rastrear as pessoas que possuem esse IMC igual ou superior a 30 e propor uma mudança comportamental, e as pessoas que têm o IMC superior a 40 e que possuem alguma outra doença de risco, como diabetes, problemas cardiovasculares, junto com a equipe, ele pode avaliar a possibilidade de uma cirurgia bariátrica. Bom, mas de qualquer forma, o profissional ele deve estar apto para gerir todas as fases que antecedem essa mudança comportamental, que seria o questionamento e avaliação, o acesso, o aconselhamento, a concordância e a assistência. Eu queria falar um pouquinho do perfil epidemiológico antes de dar início nos dados epidemiológicos da obesidade. A obesidade ainda é relativamente incomum em países africanos e asiáticos. A sua prevalência é muito maior em regiões urbanas do que em rurais, e em regiões economicamente avançadas, os padrões são tão altos quanto em regiões industrializadas. Agora, dando a entrada nos dados, segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2025, 2 bilhões e 300 milhões de adultos ao redor do mundo estarão acima do peso e 700 milhões estarão obesos. Bom, o mapa ao lado ele foi divulgado em 2018 pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico,
e possibilitou observar o crescimento de 67,8% de casos de obesidade entre 2006 e 2018, mesmo considerando a trégua no crescimento entre 2015 e 2017. Segundo esse mesmo estudo divulgado, o maior crescimento foi entre a população adulta de 25 a 34 anos, que resultou em 84,2%, e de 35 a 44 anos, que resultou em 81%, enquanto 12,9% das crianças entre 5 e 9 anos e 7% dos adolescentes entre 12 e 17 anos. Vale ressaltar que estudos mostram que há mais mulheres obesas do que homens e que a obesidade, no cenário que estamos, a obesidade é um fator de risco para o Covid-19. A obesidade infantil é uma condição em que uma criança está significativamente acima do seu peso para sua idade e para sua altura. Atinge cerca de 15% das crianças. Esse excesso de peso, além de causar bullying, também traz problemas para a saúde, como diabetes, problemas cardíacos e má formação do esqueleto. 7 principais fatores que podem causar obesidade. Eles são problemas no convívio familiar, distúrbios psicológicos, crianças com ansiedade tendem a comer compulsivamente. O bullying, segundo alguns psiquiatras, crianças que são mais gordinhas, elas tendem a se afastar do grupo, de colegas, dos amiguinhos, elas se isolam e com isso elas acabam consumindo para ter muitos alimentos para ter uma fuga da realidade. A depressão, crianças depressivas tendem a não praticar nenhuma atividade física. Fatores hormonais, o excesso de insulina e a deficiência no hormônio do crescimento contribuem para a obesidade. Hábitos alimentares errados, o consumo de alimentos ricos em gorduras acabam engordando mais facilmente. Então, refrigerantes, chocolates, fast food, guloseimas tendem a engordar muito e, segundo algumas pesquisas, nem sempre a obesidade está relacionada ao grande consumo de alimentos, e sim alimentos ricos em gordura, alto valor calórico. A falta de atividade física, o sedentarismo, Com a violência e a tecnologia, as crianças passaram a ficar mais tempo em casa, em frente à televisão e o videogame, e acabam não praticando nenhum tipo de atividade física. E os fatores genéticos. Se um dos pais é obeso, a criança tem chance de ser obesa em 50%. Se os pai e a mãe forem obesos, a criança passa a ter 100% de chance de ser obesa. Para combater a obesidade, devemos contar com a ajuda dos profissionais da saúde, principalmente dos enfermeiros, que têm contato direto com o paciente, e esse deve incentivá-lo a ter práticas saudáveis, como uma alimentação balanceada, consumo de verduras, frutas e legumes, além de ter horário para as refeições e diminuir o consumo de alimentos gordurosos, como lanches, fast foods, refrigerantes e guloseimas, além das práticas de atividade física. Sempre com a ajuda de um profissional, mas a caminhada é sempre uma boa iniciativa. A obesidade é uma doença, um problema muito grave, uma doença muito grave. E quanto antes a gente tratar, maior a chance de cura. Bom dia, gente! Agora eu vou falar um pouquinho sobre as deficiências nutricionais. Bom, é muito importante salientar que, segundo o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que a alimentação adequada é um direito do ser humano. E na maioria das vezes, as deficiências nutricionais são causadas pela má qualidade da alimentação, e também pela ausência de alimentação. E, portanto, as hipovitaminoses são sim um grande problema de saúde pública. As deficiências nutricionais, elas atingem em média uma em cada 3 pessoas no mundo. E as deficiências nutricionais mais comuns que a gente tem são a de vitamina A, iodo e ferro. Também é muito importante a gente falar um pouquinho sobre o PNAE. Bom, o que é o PNAE, Aqui no Brasil, a gente tem políticas nacionais de alimentação e nutrição. São um conjunto de políticas que propõem respeitar, proteger, promover e prover os direitos da humanidade à saúde e à alimentação. Sempre visando proporcionar melhor qualidade de alimentação e prevenção também de doenças como hipovitaminoses, e também parasitoses.
com a finalidade sempre de trazer uma melhor qualidade alimentar e de saúde para o brasileiro. Bom, a primeira deficiência nutricional que eu vou apresentar para vocês é a deficiência de vitamina A. Bom, a vitamina A ou retinol, ela é essencial para o nosso organismo. Ela atua como antioxidante, ela também tem extrema importância para a nossa visão e também ajuda no correto funcionamento do nosso sistema imunológico. Ela está presente em alimentos como fígado de vaca, galinha, ovos caipiras e também diversos frutos e legumes. Bom, as principais causas da deficiência de vitamina A são a privação da alimentação rica na vitamina, né? Mas também há casos que pode ocorrer a má absorção da vitamina e também menor biodisponibilidade de carotenoides provitamina A. E também interferências no transporte e armazenamento da vitamina. Bom, gente, é importante a gente salientar que a deficiência de vitamina A ela é extremamente perigosa em crianças e adolescentes, porque ela pode causar o retardo no crescimento deles. Bom, a deficiência de vitamina A ela pode causar alguns sintomas como a cegueira noturna, que é um sintoma bem precoce, algumas alterações oculares, como a xeroftalmia, que é uma condição, né, que inibe a produção de lágrimas, as manchas de Bitot, que são pequenas manchas esbranquiçadas no olho, a queratinização e o ressecamento, entre outras alterações. O diagnóstico da deficiência de vitamina A é muito simples. Ele é feito através de um exame de sangue, onde a gente mede os níveis de retinol. E se já houver alguma alteração ocular, pode ser também feito através de uma eletroretinografia. Bom, o tratamento, né, da deficiência de vitamina A se dá na maioria das vezes por uma dieta, pela ingestão, né, de uma dieta rica em vitamina A e o uso do palmitato de vitamina A via oral. Bom, para a prevenção da hipovitaminose A, é muito importante a ingestão de alimentos ricos em vitamina A, como folhas escuras, alguns legumes e verduras. E também, nós como estudantes e atuantes da área da saúde, é muito importante que a gente atue, né, nessa prevenção, alertando a população sobre os riscos que a doença traz. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a vitamina C. Bom, a vitamina C ou o ácido ascórbico, ela também é muito importante no nosso organismo. Ela está relacionada à produção de colágeno, absorção de ferro e também tem grande papel no nosso sistema imunológico. Ela é encontrada, na maioria das vezes, em frutas cítricas, né, como a laranja e a acerola, que é a fruta que tem a maior concentração de vitamina C. Bom, as causas, né, da hipovitaminose C são, na maioria das vezes, pela má alimentação, né, uma alimentação pobre em vitamina C. Quando há uma deficiência muito grave de vitamina C, pode ocorrer o escorbuto, né, que é uma doença exclusivamente causada pela falta de ácido ascórbico no nosso corpo. E essa doença pode causar os sangramentos na gengiva, fraqueza, hematomas e alguns outros sinais. Bom, primeiramente, é importante a gente salientar que os primeiros sintomas de deficiência de vitamina C podem demorar um pouquinho para aparecer. Bom, e os sintomas podem ser o cansaço, fraqueza, irritabilidade, perda de peso, a má cicatrização, até a histeria. Também aqueles pacientes que já apresentam escorbuto, né, uma bem baixa taxa de ácido ascórbico no corpo, podem apresentar os sangramentos na gengiva e a perda de dente. E é muito importante, né, também falar que essa perda de dente, esses sangramentos, né, na gengiva podem ser porta de entrada para algumas infecções secundárias que, né, podem acabar agravando a saúde desse paciente. Bom, o diagnóstico, né, da hipovitaminose C pode ser clínico através do histórico, né, trazido pelo paciente, mas também pode ser confirmado por um hemograma, analisando, né, a dosagem de ácido ascórbico no corpo do paciente. Bom, o tratamento, né, da hipovitaminose C, ele é feito através de uma dieta rica, né, em vitamina C.
E aqueles pacientes que já apresentam escorbuto, geralmente se faz o uso de doses da vitamina C 1 ou 2 vezes por dia, por mais ou menos 1 ou 2 semanas. Bom, importante falar, né, que a ingestão de grandes quantidades de vitamina C por dia pode acarretar desconfortos como dores de cabeça e insônia. Por isso é muito importante, né, você ingerir quantidades corretas por dia de vitamina C. Bom, a prevenção, né, da hipovitaminose C é feita através da ingestão de quantidades corretas da vitamina C por dia. E para mulheres o ideal é 75 mg por dia e para os homens 90 mg por dia. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre a vitamina D. Bom, a vitamina D, ela tá dividida em 2 subtipos. A vitamina D2, que é mais conhecida como ergocalciferol, que é sintetizada a partir de alguns alimentos, como alguns peixes gordurosos e cogumelos. E também nós temos a vitamina D3, que é chamada de colecalciferol, que é sintetizada a partir dos raios ultravioletas em contato com a nossa pele. Bom, ela tem uma extrema importância também para o nosso organismo. Ela está relacionada principalmente ao sistema imunológico e com a produção de insulina. Bom, a deficiência de vitamina D, ela está relacionada principalmente à má, ingestão de alimentos ricos em vitamina D, também a má exposição ao sol, quando o indivíduo se expõe pouco ao sol, também a má absorção da vitamina e também o metabolismo anormal. Bom, agora falando um pouquinho sobre alguns sinais e sintomas, da hipovitaminose D, a gente tem dores musculares, fraqueza, algumas dores ósseas, e essas dores podem ser apresentadas em qualquer faixa etária. Também em crianças pode causar o raquitismo, acarretando o amolecimento dos ossos das crianças. Em gestantes pode acarretar problemas para o feto. E, em geral, a deficiência de vitamina D ela pode causar muitos efeitos graves para a vida desse portador. Bom, para diagnosticar a hipovitaminose D, pode ser através do histórico trazido pelo paciente, mas pode ser confirmado através de um exame de sangue, analisando as dosagens de 25-hidroxivitamina D no sangue desse paciente. Também há a possibilidade de analisar as radiografias através de algumas alterações ósseas. Bom, o tratamento da hipovitaminose D, ele é feito através de uma dieta rica também em alimentos ricos em vitamina D, se necessário o uso de complementos vitamínicos e também através da correção da deficiência de cálcio e de fosfato do paciente. Bom, gente, agora falando um pouquinho sobre a profilaxia da hipovitaminose D, bom, ela se dá através da alimentação rica em vitamina D, uma exposição segura ao sol, com proteção solar e também respeitando o tempo recomendado. E nós, como estudantes e atuantes da saúde, a gente tem que informar a população sobre os riscos que essa condição acarreta para a vida. Bom, gente, agora entrando um pouquinho aqui nos dados epidemiológicos, esse gráfico aqui que eu tô mostrando pra vocês, ele retrata os números de megadoses de ácido ascórbico que foram administradas em crianças portadoras do déficit de vitamina A, desde 1983, que foi quando deu início às atividades de controle da deficiência de vitamina A aqui no Brasil. Bom, o nosso país ele foi pioneiro na estratégia de controle da deficiência e hoje em dia a Organização Mundial da Saúde adotou esse método para que haja uma maneira fácil, rápida e eficiente para o controle do déficit de vitamina A. Bom, agora falando um pouquinho sobre a atenção primária em saúde, ela tem extrema importância na identificação, na prevenção e também no tratamento das hipovitaminoses. Bom, as equipes multidisciplinares da APS, elas atuam no monitoramento da população, adquirindo informações como peso, altura, base alimentar, entre outras informações, para que os gestores de saúde de cada local possam fazer balanços de quais agravos nutricionais cada local apresenta, com a finalidade de organizar ações que irão prevenir e controlar os agravos nutricionais.
Bom, aqui no Brasil nós temos a VAN, ou a Vigilância Alimentar Nutricional. Ela é muito importante porque ela traz balanços, né, epidemiológicos ao longo dos anos e faz o direcionamento dos profissionais do APS para as ações de promoção, proteção, apoio setoriais e intersetoriais, de acordo com a demanda de cada local. Para assim, né, nós profissionais da saúde ofertarmos informações e tratamentos adequados para cada local. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre a anemia de ferro e a deficiência de iodo. Mesmo dispondo-se atualmente de inúmeras informações relativas à etiologia e à prevalência da anemia, esta continua persistindo como um dos mais graves problemas de saúde pública no mundo. Ela atinge principalmente os grupos mais vulneráveis à carência de ferro, que são as crianças e as gestantes, e sendo determinada quase sempre pela ingestão deficiente de alimentos ricos em ferro ou pela inadequada utilização orgânica. Identifica-se a primeira infância como uma das fases de maior risco em razão de alguns fatores relacionados às necessidades de ferro do lactente, como as reservas de ferro ao nascer, a velocidade de crescimento, a ingestão e as perdas do mineral. O último trimestre da gestação é o período no qual ocorre o mais importante aumento de peso e do armazenamento de ferro no feto. Crianças prematuras ou de baixo peso, ao nascimento terão acumulado menos ferro em comparação com um recém-nascido a termo. Alguns fatores, como a amamentação prolongada e a introdução precoce de leite de vaca, estão associados à anemia, mas o uso contínuo de fórmulas infantis fortificadas parece ser o fator protetor. Deve-se ressaltar que o leite fluido de vaca, principalmente quando administrado a crianças menores de 4 meses, pode induzir a anemia pela produção constante de microhemorragias. Por outro lado, a quantidade de ferro no leite materno, embora baixa, é extremamente bem absorvida graças à sua alta biodisponibilidade, quando comparada à fórmula de leites não fortificados. Por deficiência de ferro na infância é muito importante. As políticas de saúde pública e as intervenções pediátricas e de cunho nutricional que objetivem a prevenção são as estratégias mais seguras, uma vez que a maior prevalência ocorre entre crianças de 6 a 24 meses de idade. A anemia grave na gestação está associada ao maior risco de morbidade e mortalidade fetal e materna. Mesmo no caso de anemia moderada, verificam-se maiores riscos de parto prematuro e baixo peso no nascer, que por sua vez se associam aos riscos elevados de infecção e mortalidade infantil. Entre as gestantes, as adolescentes tornam-se em um grupo mais vulnerável por causa do expressivo aumento de demanda de ferro no organismo, por conta do rápido, associado ao rápido crescimento físico de micronutrientes da menina. Na gestante adolescente, os efeitos de anemia são mais pronunciados, e sendo o fator de menor busca pelo serviço de saúde e do pré-natal. Uma influência negativa sobre o seu estado de saúde. Deve-se considerar que a gestante adolescente necessita de mais energia e de macro e micronutrientes, em especial o ferro. Na deficiência de iodo no organismo, a adoção da terminologia distúrbios por deficiência de iodo reflete uma nova dimensão sobre a compreensão do espectro completo dos efeitos dessa deficiência sobre uma população. Quando a ingestão de iodo não é suficiente e adequada, ocorre comprometimento da tireoide e, consequentemente, da produção dos hormônios tireoídeos, o que pode levar a uma série de danos à saúde, alguns que são irreversíveis. Para a adequada síntese dos hormônios tireoídeos, há necessidade de aporte diário do iodo na alimentação. Nenhuma outra glândula no corpo endócrina é tão dependente de um micronutriente quanto a tireoide. A deficiência do iodo durante a gestação está associada a uma série de riscos ao feto, indicando a importância da função tireoidiana adequada na mãe.
para a sobrevivência e o desenvolvimento satisfatório do feto. As principais consequências observadas quando essa deficiência ocorre na ação são abortos, natimortos, anomalias congênitas, aumento da mortalidade perinatal, bócio neonatal, hipotireoidismo congênito transitório e alterações psicomotoras. O cretinismo é o resultado mais grave da deficiência do iodo no período fetal, levando a danos cerebrais irreversíveis na criança. Esta carência pode contribuir para o aumento na mortalidade infantil, além das situações do hipotireoidismo, bócio, retardo do desenvolvimento e do crescimento físico. Na fase escolar, a deficiência do iodo pode levar ao comprometimento na capacidade de aprendizagem, causando letargia e apatia nas crianças, e contribuindo para o aumento dos índices de repetência e evasão escolar. Os indivíduos podem apresentar bócio e suas complicações, como compressão da traqueia, problemas e dificuldades na respiração e na deglutição, além de apresentar dor local. Alguns sintomas do hipotireoidismo, como lentidão de movimentos, letargia, fadiga, cansaço excessivo e capacidade mental reduzida podem ser encontrados. Nas mulheres podem ocorrer ciclos menstruais irregulares e anovulatórios, e também com redução da fertilidade. Aqui tenho alguns dados epidemiológicos sobre a anemia de ferro e a deficiência de iodo. E esses dados eles demonstram a prevalência da anemia de ferro em crianças e em mulheres em 2009. E também demonstram os critérios utilizados para definir a deficiência de iodo no organismo como um problema de saúde que causa uma consequência. Durante esse trabalho, a gente pode perceber que existem vários fatores que podem contribuir para o aparecimento de doenças. Dentre eles, nós temos o fator ambiental, nutricional e psicológico. Esperamos que com esse trabalho a gente possa ter contribuído para o conhecimento sobre essas doenças, já que é de extrema importância na nossa área de atuação.